Todo mundo está dizendo que o PSG é muito favorito para o jogo de amanhã na decisão da final do Mundial de Clubes. E que por isso o Flamengo precisa mudar tudo. Ele precisa se fechar, precisa jogar por uma bola, esperar o erro do adversário. Eu discordo. Mais do que eu discordo, eu digo que se o Felipe Luiz fizer isso, é um erro tremendo, um erro grotesco, e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Vamos lá, seja bem-vindo ao canal do Felipe Fontoura, curte esse vídeo aí, manda para mais pessoas que você me ajuda bastante. Mas vamos falar de futebol aqui. Eu entendo o torcedor, eu entendo o analista, quando você compara os dois elencos, né? O elenco do Paris Saint-Germain é absurdamente mais caro, é um elenco quase 8 vezes mais caro que o elenco do Flamengo. Você vai ver um time que disputa competições em mais alto nível, como uma Champions League contra adversários muito mais fortes. O Flamengo esse ano conseguiu, amanhã vai enfrentar o terceiro grande adversário, né? Pegou, como você pode ver aí, a temporada inteira o Chelsea, pegou o Bayern e agora vai pegar o PSG. Claro, também jogou aqui no futebol brasileiro e sul-americano contra algumas equipes um pouco difíceis, um pouco complicadas, mas é outro patamar. Então eu entendo o medo, eu entendo essa análise de que você precisa jogar por uma bola, até porque o Botafogo fez isso e deu certo. Então, as pessoas acham que a estratégia seria você mudar tudo que você já fez e enfrentar o PSG de forma diferente. E como eu disse na abertura do vídeo, isso para mim é um erro. Erro claro do treinador, se ele fizer isso. E com certeza o Felipe Luiz não vai fazer, já te digo naturalmente aqui. Esse fim de semana eu estava lendo um livro, né, do Luan Carlos, que é um treinador jovem, mas um baita escritor, um cara que está começando a carreira aí como treinador, já tem algumas equipes aí de rodagem, mas que escreve muito bem, fala muito bem de futebol. O livro chama Além da Área Técnica, e esse livro trouxe um ponto que é muito legal para esse jogo. Quando ele fala de estratégia, ele pega um exemplo de um pensador português, e nesse exemplo ele fala uma coisa que eu achei, ele faz uma analogia que eu achei perfeita. Ele fala sobre o camaleão, né? Ele fala que a estratégia que uma equipe tem que adquirir, que ele tem que ter numa partida contra cada adversário, é a estratégia do camaleão. O camaleão, quando ele vê um oponente da natureza, quando ele vê algum predador da natureza, ele se camufla. Então ele faz algumas nuances ali na pele, ele faz algumas nuances na intensidade, na velocidade dele e tal, para tentar passar despercebido e para tentar vencer aquele predador. E cada predador faz com que esse camaleão mude aquela estratégia dele para o dia. E é isso que é o futebol. Porque o camaleão, ele não vira uma borboleta. O camaleão, quando ele vê determinado predador, ele não muda a ponto de virar um cachorro, ele não vira um dinossauro. O camaleão apenas ele faz uma mudança de estratégia específica para aquele determinado predador, mas ele não deixa de ser um camaleão. Isso me pegou assim de jeito, porque é exatamente o que eu penso para esse confronto entre Flamengo e PSG. O Flamengo não pode mudar a ponto de virar o Botafogo. Não pode mudar tudo que ele pensou e planejou a ponto de virar um time que joga lá embaixo. Ele não pode baixar todas as linhas, ele não pode abdicar da bola. Eu fiz umas anotações aqui. Você não pode abdicar da bola, você não pode deixar de ser dominante, você não pode jogar só por bola longa, só por essa ligação direta, você não pode ficar 90 minutos do jogo esperando um erro do PSG, porque isso não é se adaptar, isso é se negar, isso é ir contra tudo que você fez. É tudo que você pensou e passou o ano inteiro treinando, que foi controle. O Flamengo treinou a agressividade com bola, o Flamengo treinou ocupação de espaço, o Flamengo treinou coragem para enfrentar quaisquer adversários, porque na América do Sul ele é o superior, então ele trabalha com essa coragem do risco. Risco esse que o Flamengo correu contra o Bayern de Munique e que talvez seja um ponto da estratégia que ele vai ter que adaptar. E você viu já algumas entrevistas do Flamengo, do Felipe Luiz e do próprio Luiz Araújo, por exemplo, a pegar um ponto aqui da entrevista, onde o Luiz Araújo fala, olha, a gente errou, não pode cometer os erros que a gente errou contra o Bayern de Munique, porque é fatal. Isso é o ajuste da estratégia. O que é o ajuste de estratégia na prática para o Flamengo? O que o Flamengo tem que fazer, que a gente anotou aqui, que é pontual? O que você pode fazer sem que você perca a sua identidade? O que o Camaleão pode fazer, o Flamengo Camaleão pode fazer para o jogo contra esse, como esse? Você pode ajustar a altura da tua pressão. Então, assim, você não precisa fazer essa pressão sempre desesperada na última linha, na primeira linha dos caras e na sua última linha. Você pode fazer um ajuste de altura de pressão. Você pode também escolher os momentos para acelerar o jogo. Em alguns momentos você pode trocar passe para você ficar seguro, para você ficar tranquilo, e em alguns momentos você acelera esse jogo. Você tem que escolher esses momentos, achar o momento certo. Você tem que olhar os espaços onde o PSG é mais agressivo.
E aí você vai proteger um pouco melhor esse espaço. Não significa que você vai se defender o jogo inteiro, mas significa que você está olhando para o teu adversário e fazendo algumas nuances para proteger aqueles espaços onde o teu adversário é muito bom. E você pode também entender quando você vai ter que sofrer com bola e quando você vai ter que sofrer sem bola. Mas isso não significa perder tua característica. Você precisa querer o jogo. Você precisa querer ter a bola no pé. Porque se o Felipe Luiz chega, e agora vem o ponto crucial do que eu quero dizer para você. Se o Felipe Luiz chega hoje, tá? Se ele chega agora, nessa terça-feira, vira para os jogadores e fala, ó, agora vamos pegar o PSG, que é muito mais forte, que é um time muito mais rico, etc. Então o que a gente vai fazer é mudar tudo. O recado que ele passa para os jogadores e para todo mundo da comissão, para todo mundo da diretoria, é que tudo que foi feito até agora, todo o trabalho que foi feito do Felipe Luiz de 1 ano e 2 meses de comando do Flamengo não serve para nada. Ele está dizendo que tudo que ele pensa de futebol, tudo que ele pratica, tudo que ele bota todos os dias e nas sessões de treino dele leva para o campo, tudo aquilo não vale de nada. Se ele diz agora muda tudo, porque é um adversário muito melhor que a gente, então agora a gente vai jogar com 5 zagueiros, 4 meias se defendendo, a gente vai só esperar. Isso seria uma loucura, seria passar um recado para todo mundo que tudo que foi feito até agora é um erro, é um equívoco. E então o Felipe Luiz não pode fazer isso, meus amigos e minhas amigas. Esse seria um erro cruel. Para vencer o PSG, o Flamengo tem que jogar como o Flamengo. Se o Flamengo tentar jogar como o Botafogo, porque o Botafogo conseguiu êxito contra o PSG, o Flamengo vai perder do PSG. Batata. E aí isso me remete aos idos de 2019. Nos idos de 2019, o professor JJ falou sobre isso no intervalo da decisão contra o River. Ele falou, olha, estamos perdendo, não estamos conseguindo jogar, os caras estão pressionando a gente, marcando alto, mas eles não vão conseguir fazer isso 90 minutos. Então, mantenham a nossa estratégia, mantenham tudo que a gente pensou e planejou durante o ano, tudo que a gente treinou. Porque hoje, se você mudar, é sinônimo de dar errado. Se a gente tem 45 minutos para virar esse jogo contra o River, é com a bola no pé. Se a gente desesperar, se a gente começar a dar chutão, se a gente começar a fazer ligação direta, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente não treinou isso, a gente não praticou isso, a gente não pensou isso durante toda a temporada. Meus amigos e minhas amigas, para vencer o PSG, para ser campeão do mundo, o Flamengo tem que ser Flamengo. O Flamengo tem que ser dominante, tem que ter a bola no pé, tem que querer jogo. E sim, tem que se adaptar ao plano desse jogo específico. Tem que ter uma estratégia pensando exclusivamente nesse jogo. E aí é tudo que eu já falei nesse vídeo, que você vai fazer alguns ajustes e não mudar. É o camaleão. Volto para a teoria do livro que eu amei. Você muda dependendo do predador, você muda algumas características. Dependendo do predador, você faz alguns ajustes, mas você não vira uma gazela, ou uma borboleta, ou um leão. Você continua sendo um camaleão. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz se você concorda comigo, o que você acha dessa teoria, se você pensa que o Flamengo precisa se defender o tempo inteiro, como você enxerga este confronto e como você enxerga a postura do Flamengo perante a grande decisão do Mundial de Clubes nessa quarta-feira às 2 horas. Estou muito curioso para saber a tua opinião. Escreve aqui embaixo. E como eu disse, passa esse vídeo para mais pessoas. O canal do Felipe Fontoura é um canal que pensa futebol, fala de futebol. Eu sou não só um torcedor, eu não sou só um comentarista, eu também sou o cara que saiu deste mundinho do YouTube para ir para o campo. Eu estou dando treino, eu estou montando sessão, eu estou praticando o que eu falo. Então, acho que você tem um canal aqui que vai te explicar como funciona o bastidor do futebol. É loucura você não ajudar esse canal a crescer. Seria muito maluco. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua moral e hasta a próxima, porque eu fui. Tchau.